Boa tarde, meus queridos e amados irmãos que estão me assistindo, né, aqui no Brasil. Também os meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo em outro país também, seja lá qual for o país, né, desse imenso universo criado por Deus. Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com imensa satisfação que eu venho aqui, primeiramente, agradecer a vocês o apoio. Segundo, pedir, né, para você que gosta do meu trabalho, o joinha aí, né, para o YouTube divulgar mais o meu trabalho. E aquele irmão também que não gosta do meu trabalho, que está assistindo apenas para me questionar, né, como o senhor Roberto Gomes, né, pode dar o dislike aí tranquilamente, não tem problema não, pode dar o dislike, manda brasa aí, vai. Dislike aí, você não gosta, fazer o quê? Você não é obrigado a dar um joinha aí, né? Só para me ajudar, não, não. Se você não gostou, dá o dislike, tá bom? Eu até faço questão que a pessoa que não gosta do meu vídeo dá o dislike. Eu quero o like, mas é das pessoas que gostam do meu trabalho, que eu sei que são muitos que gostam do meu trabalho. Então eu tenho prazer. Eu queria pedir para você que ainda não se inscreveu no meu canal, dá essa força para mim, né? Que eu estou aí, né, caminhando rumo aos 2.000 inscritos, né? E estou bem pertinho. Estou precisando só da ajuda de vocês aí, que ainda não se inscreveram no meu canal, para acabar de chegar lá. Tá bom, meus irmãos? Então, meus irmãos, eu vou fazer um vídeo muito interessante aqui. Eu queria pedir a vocês mais do que costumeira atenção para esse assunto. Preste atenção aqui, ó. As testemunhas de Jeová, elas afirmam ser uma religião cristã, não é verdade? Segundo eles são as testemunhas cristãs de Jeová. Mas veja aí, meus irmãos. Isso aí é só na teoria, porque na prática, não. Isso aí é só no discurso. Isso aí é só no discurso. Porque na prática mesmo é diferente. Eles não agem como cristãos. E eu vou mostrar por quê. Ó, eles agem mais como anticristo do que como cristãos. Presta atenção por que eu posso falar isso. Ó. Os seus líderes, chamados de corpo governante, já afirmaram nas suas publicações que, sem a ajuda deles, ou seja, sem a intermediação deles, ninguém consegue aproximar-se de Deus. Segundo eles, ninguém consegue aproximar-se de Deus sem a ajuda deles. Bom, com essas palavras que eles disseram, eles estão querendo usurpar o lugar de Jesus. Porque veja, a Bíblia deixa claro que há um só mediador entre Deus e a humanidade. Um só homem, Jesus Cristo. Não existe outro mediador entre Deus e a humanidade. Isso está registrado na palavra de Deus, no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Que há um só mediador entre Deus e os homens, um só homem, Jesus Cristo. Então não são 9 mediadores, não. Um só Jesus Cristo. E na revista Sentinela, publicada por esses homens, esse tal de corpo governante, né, que são os dirigentes máximos dessa organização das Testemunhas de Jeová, na revista Sentinela de 8/1 de 1982, na página 27, eles dizem, preste atenção nas palavras deles, ó. Eles dizem que, a menos que você esteja em contato com esse canal de comunicação, ou seja, com eles, com esse canal de comunicação, segundo eles, usado por Deus, que são eles, a menos que você esteja em contato com esse canal de comunicação, você não avançará na estrada da vida.
Não importa o quanto você leia a Bíblia. Quer dizer que aí eles estão colocando acima da Bíblia. Eles já estão se colocando acima da palavra de Deus, porque, segundo eles, a menos que você esteja em contato com eles, não importa o quanto você leia a Bíblia, você não consegue aproximar-se de Deus. Veja, preste atenção para vocês, a prepotência e a arrogância desses homens. Agora, veja o contraste aqui. Preste atenção para vocês verem. A Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade. A Bíblia deixa claro. Eu li aqui um texto, mas a Bíblia tem vários textos que diz isso. Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade. E já essa revista publicada por eles, publicada pela Sociedade Torre de Vigia, essa organização que é dirigida por esses 9 homens, chamados de corpo governante, já essa revista diz que, a menos que você esteja em contato com essa organização, ou seja, com esses 9 homens que representam essa organização, você não avança na estrada da vida. Você nunca vai obter a salvação se você não estiver em contato com esses 9 homens. Veja o contraste que nós encontramos aqui. Então veja, meus irmãos. Agora, a Bíblia diz uma coisa, a liderança, das testemunhas de Jeová diz outra. Agora eu pergunto para você, em quem que nós devemos acreditar? Na Bíblia ou nessa liderança das testemunhas de Jeová, esses 9 homens chamados de corpo governante? Bom, se você perguntar isso para uma testemunha de Jeová, a resposta já está na ponta da língua. As testemunhas de Jeová acreditam neles, nesses homens. As testemunhas de Jeová não acreditam na Bíblia e muito menos em Jesus. As testemunhas de Jeová acreditam nesses 9 homens. 9 homens mortais. Assim como eu, que estou vivo aqui agora. Daqui 5 minutos, daqui 1 minuto eu posso não estar. Eu estou vivo aqui agora, daqui 1 minuto eu posso cair morto aqui e morrer. Esses homens são iguaizinhos a eu. Eles não têm diferença nenhuma de mim. Não tem diferença nenhuma. Estão vivos aqui agora e daqui 1 minuto pode estar morto. E se acham superior a Jesus. Superior à palavra de Deus, superior a Jesus. Isso aí para vocês verem, em quem que as testemunhas de Jeová estão acreditando. Mas tem gosto para tudo, né, meus irmãos? Tem gosto para tudo. Tem gente que acredita em qualquer coisa, né? Tem gente que acredita em tudo. Bom, meus irmãos, eu vou mostrar aqui outro erro muito grave das testemunhas de Jeová. Vou mostrar aqui um outro erro gravíssimo deles. Olha, eles dizem que Jesus é um anjo. Eles dizem que Jesus não é Deus. Não. Segundo eles, Jesus não é Deus. Eles contrariam a palavra de Deus inteira e dizem que Jesus é um anjo. Eu gostaria de saber aonde que está escrito isso, que Jesus é um anjo. Porque eu, por exemplo, eu já li a Bíblia várias vezes, faço pesquisas constantemente e nunca achei um texto onde diz que Jesus é anjo, não. Até hoje eu nunca achei, não. Agora, se o corpo governante sabe onde está esse texto, eles podiam fazer o favor de mandar para mim. Coloca nos comentários aí. Tem muita testemunha de Jeová aí que sabe tudo, como o senhor Thompson Vieira, o senhor Roberto Gomes, que sabe tudo. Coloca nos comentários aí qual o texto bíblico que diz que Jesus é um anjo. Eu gostaria de saber. Mas veja, meus irmãos, se Jesus fosse um anjo, como eles dizem, Jesus seria criado, não seria? O que vocês acham? O que vocês acham? Irmã Antônia, que está aí em Coraci, no estado do Pará. Irmã Antônia, se Jesus fosse um anjo, Jesus teria sido criado, não tinha? Não teria sido criado? Mas, no entanto, Jesus não foi. A Bíblia diz que, ao inverso, em vez de Jesus ter sido criado,
Jesus é o Criador. Veja que no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10, diz que tudo foi criado por intermédio de Jesus. Tudo foi criado por intermédio de Jesus. Viram? Viram a diferença do que as testemunhas de Jeová diz e do que a Bíblia diz? Presta atenção, meus irmãos, para você que não conhece a Bíblia ainda, que ainda não conhece esses textos. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3 e Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10. Ali diz que tudo foi criado por intermédio de Jesus. Agora, Isaías, capítulo 9, versículo 6, diz que Jesus é eterno. Jesus é o Pai da eternidade. Jesus é Pai e ele é eterno, ele é o Pai da eternidade. E Miqueias 5, 2, Miqueias capítulo 5, versículo 2, diz que Jesus é do tempo da eternidade. Mas não é só isso não, calma lá, tem mais. Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Aqui diz que Jesus é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E isso é o que vocês ouviram mesmo. Confere lá para vocês verem. Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Jesus é o Alfa e o Ômega, que quer dizer o primeiro e o último, né? No alfabeto grego. Mas depois ainda completa aqui, ó, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então eu gostaria de saber das testemunhas de Jeová como que é que Jesus foi criado. Como que Jesus é um anjo. Se ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim. Mas presta atenção, meus irmãos. Qualquer mentira que esse corpo governante inventar, as testemunhas de Jeová acreditam. Qualquer mentira. Se esse corpo governante falasse, olha, a partir de hoje, pau é pedra. Pau é pedra. O corpo governante acredita. Se o corpo governante, aliás, as testemunhas de Jeová acreditam. Se o corpo governante falar assim, ó, a partir de hoje os rios vão correr para cima, as testemunhas de Jeová acreditam. Agora, meus irmãos, preste atenção. Eu queria que vocês prestassem atenção agora, que nós vamos entrar num detalhe muito interessante aqui que eu queria raciocinar com vocês aqui. Preste atenção. Ó, eles afirmam categoricamente que Jesus é um anjo. Mas preste atenção, meus irmãos. Vocês sabiam que até o Satanás, até o diabo, Satanás, o diabo, reconheceu que Jesus não é um anjo? E as testemunhas de Jeová dizem que é? Até o Satanás reconheceu que Jesus não é um anjo. Ó, analisa comigo aqui. Analisa comigo aqui um texto bíblico aqui, de Mateus capítulo 4, versículos 5 e 6. Aqui, esse texto vai relatar um diálogo que Satanás teve com Jesus, quando Satanás estava tentando Jesus, né? Quando Satanás estava tentando Jesus, Satanás teve um diálogo com Jesus, e nesse diálogo, Satanás vai mostrar, nesse diálogo, vai mostrar que Satanás deixou claro que Jesus não é um anjo. Preste atenção aqui, ó. Preste atenção no que diz assim, ó. O texto diz assim, ó. Então Satanás levou Jesus ao pináculo do templo e disse: Se tu és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Preste atenção nessa frase agora. Preste atenção nessa frase que Satanás usou. Porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde,
Preste atenção nas palavras de Satanás para Jesus. A seus anjos, ordenará a seu respeito que te guarde. Viram, meus irmãos? Viram que texto interessante? Preste muita atenção aqui. Satanás disse para Jesus, a seus anjos. Se Jesus fosse um anjo, Satanás ia falar para Jesus assim, ó, a seus colegas, a seus amigos, a seus semelhantes. Mas, no entanto, não foi isso que Satanás disse a Jesus. Satanás disse para Jesus, a seus anjos. Então, essa frase de Satanás aí, quando ele disse para Jesus, olha, quando ele disse para Jesus assim, ó, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, ele deixou claro que Jesus não é um anjo e que Jesus é o dono dos anjos e que os anjos são subordinados a Jesus. Porque Satanás diz, a seus anjos. Suponhamos aqui, quer ver? Vamos analisar comigo aqui. Se uma pessoa falar assim, eu estou vestido com essa camisa aqui, ó. Se a pessoa falar, ô José Manuel, tem um negócio aí na sua camisa. Então, se a pessoa falou a sua camisa, então essa camisa é minha. Se a pessoa falar assim, olha aí, ó, os seus livros. Olha aqui, ó, tem vários livros aqui. Os seus livros. Se a pessoa falou os seus, então isso quer dizer que esses livros são meus. Então, quando Satanás disse para Jesus, que ordenará os seus anjos, isso quer dizer que Jesus é o dono dos anjos. E que os anjos são submissos a Jesus, são subordinados a Jesus. Viram que frase importante? Essa frase aqui que Satanás falou para Jesus aqui, essa aqui tira toda essa dúvida de que as testemunhas de Jeová dizem que Jesus é um anjo. Preste atenção. Se Jesus fosse um anjo, Satanás ia dizer assim, aqui, ó, aos seus colegas, ou aos seus amigos, ou aos seus semelhantes, ordenará a teu respeito que te guarde. Mas não foi isso que ele diz. Ele diz a seus anjos. Então isso quer dizer que Jesus não é um anjo e que os anjos são subordinados a Jesus. Então, meus irmãos, Satanás deixou claro aqui. Né? Isso aqui não tem dúvida. Isso aqui, a pessoa que falar que tem dúvida quanto a isso aqui, ou ele é muito tapado, ou ele não quer entender, ou ele está fazendo de desentendido. Ou é muito tapado, muito ignorante para falar que não entende isso aqui, ou ele está fazendo de desentendido, porque não tem como não entender isso aqui, certo? Veja que ele disse os seus anjos. Isso quer dizer que Jesus é o Senhor dos anjos. Jesus é o Senhor dos anjos. Veja, meus irmãos, até Satanás acredita que Jesus não é um anjo. Só as testemunhas de Jeová que não acreditam. Só as testemunhas de Jeová que não acreditam que Jesus não é um anjo. Agora veja, meus irmãos, quando as testemunhas de Jeová ficam zangadas comigo, ficam bravas comigo, começam a me xingar ali nos comentários, muitas, que não são todas não, é claro, vou deixar claro. Não são todas testemunhas de Jeová, não. Os que me xingam ali é uma minoria. São aqueles mal educados, aqueles que talvez antes de ser testemunha de Jeová era um cafajeste de marca maior e depois está ali travestido de testemunha de Jeová. Isso. Então é assim. Então, veja, quando eles me xingam ali, eles acham ruim que eu estou aqui expondo uma coisa que está na palavra de Deus, eu estou provando aqui com A e mais B, e eles me xingam porque eu estou provando. Agora, em vez de me xingar, vocês deveriam culpar, então,
É os líderes de vocês. É os líderes de vocês que ensinam coisa errada para vocês. Por que vocês não culpam eles? Por que vocês não xingam eles? Que ficam ensinando coisa errada para vocês. Agora, por que é que vocês, ao invés de ficar aí de boca aberta, esperando que o corpo governante venha e coloque aí coloca uma migalha na boca de vocês, por que é que vocês não pegam a palavra de Deus e não vai pesquisar também? Por que vocês não fazem igual eu? Não vai pesquisar? Olha, até 2012 eu achava que as testemunhas de Jeová era verdade. Sim. Até 2012 eu achava que as testemunhas de Jeová era verdade. Mas de 2012 para cá eu passei a pesquisar e descobri que isso aí é uma empresa travestida de organização religiosa que explora mão de obra escrava para enriquecer. É isso que essa organização é.